Olá, meus amigos, meus irmãos, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Estamos chegando à quarta bem-aventurança do Sermão do Monte. E como eu sempre digo que não seria uma jornada tão fácil pela frente, basta olharmos as três primeiras bem-aventuranças, porque elas querem nos moldar aos padrões de Deus, o seu caráter, a sua moral. Mas deixa Deus moldar você, não se preocupe, é um passo de cada vez. A obra que Deus faz em nós não é uma obra destrutiva, não é uma obra que nos machuca, não é uma obra destruidora, mas é uma obra construtora. E nada melhor do que deixarmos Deus cuidar de todos os momentos em que aqui vivemos. Em um mundo tão desleal, em um mundo tão desigual, aonde chega a ser gritante, muitos não tendo nada para sobreviver e poucos esbanjando de uma forma que chega a ser até nojenta. O conceito de honestidade e ser justo aqui pertence aos fracos e aos imbecis. E as bem-aventuranças, elas vêm em oposto a todos esses pensamentos, querendo nos ensinar que aos olhos humanos podemos ser tudo isso que as pessoas imaginam, sermos fracos e sermos imbecis, mas aos olhos daquele que tem o poder de condenar alguns para o inferno e outros para o seu reino, eu quero lhe dizer algo: vale a pena ser honesto e justo nesse mundo, ainda que a gente nade ao contrário à correnteza. As minhas atitudes aqui, elas têm que agradar a Deus, elas têm que satisfazer os desejos de Deus, e ela tem que cumprir a vontade de Deus. Eu sei que tem pessoas que ficam revoltadas com Deus, dizendo: mas como fulano, não acontece nada. Eu quero lhe dizer uma coisa: Deus não vê como nós vemos, e muito menos Ele age como nós agimos. Deixe-me te consolar. Em Romanos capítulo 2, versículos 6 a 8, diz que Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glórias, honra e incorruptibilidade aqui, mas a ira e a indignação aos perversos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. A esses, o decreto de Deus é muito pesado. Então procure com todo o amor, com todo o carinho, buscar ser justo nesta terra, principalmente para com os teus semelhantes. E a minha dica é: comece a praticar as bem-aventuranças dentro da sua casa, com os teus cônjuges, com os teus filhos, com os teus pais e com os teus melhores amigos. Isso foi somente a introdução da nossa mensagem. Nós já estudamos 3 bem-aventuranças. Primeiro, felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhes pertence. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Todos esses estudos
estão aí no link na descrição, ok? Passe, compartilhem essas mensagens com os teus amigos, com os teus familiares, com os teus vizinhos. Se você tem dificuldade em evangelização, mande o link para eles, ok? Não esqueçam de deixar o seu like, não esqueça de deixar o seu comentário, os seus pedidos de oração. E a você que ainda não inscreveu no canal, por favor, se inscreva para não perder nenhuma mensagem. Então nós vamos agora para a quarta bem-aventurança. Em Mateus capítulo 5, versículo 6, está escrito: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Estes serão satisfeitos, cheios e saciados. Precisamos, em primeiro lugar, entender qual é essa justiça que Jesus está se referindo. Por que ter fome e sede de justiça? Não vá pensando que a justiça desse versículo é sair por aí condenando as pessoas, como se fôssemos justiceiros, e muito menos torcendo para que os nossos inimigos se arrebentem na primeira curva que passarem, esperando que elas se quebrem, para a gente poder rir e ficarmos contentes, aliviados por um mal que de repente ela nos fez. Lembrem-se, uma bem-aventurança está ligada a outra. Uma bem-aventurança puxa a outra. Por exemplo, a anterior nos ensina a sermos mansos. E mansos significa uma pessoa longânima, uma pessoa calma, uma pessoa paciente, uma pessoa bondosa e uma pessoa que não revida o mal sofrido. Antes, ela paga o mal com o bem. E neste capítulo 5 de Mateus, que nós estamos estudando, um pouco mais para frente, no versículo 44 a 48, o Senhor Jesus nos ordena em relação aos nossos inimigos. E eu quero estar lembrando você, está escrito assim: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos tornei filhos do vosso Pai Celeste. Porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e traz a chuva sobre os justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem assim os pecadores também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, o que vocês fazem demais? Não fazem também os gentis, ou seja, aqueles que não conhecem a palavra, o mesmo? Portanto, sede-vos perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Aos olhos do mundo, mate teu inimigo, odeie-os. Aos olhos de Deus, ame-os, respeite-os. Aos olhos do mundo, os que te perseguem, destrua-os. Mas aos olhos de Deus, orem por eles. Ser cristão, muitas vezes, parece que não é uma vida tão fácil, tão boa, mas vale a pena. Obedecermos aos mandamentos de Cristo e a sua palavra e honrarmos a Deus acima de qualquer coisa que você possa fazer nessa terra, você terá as maiores recompensas. E lembrem-se, sempre no final de uma bem-aventurança
há uma recompensa. A impressão que dá é que Deus beneficia os malfeitores. E a gente chega até pecar contra Deus. E a gente pensa, mas que ódio. Por que Deus facilita muitas vezes algumas coisas para as pessoas que não querem saber dele? Não se preocupe. Coloque essa justiça nas mãos de Deus. A justiça desse versículo, dessa bem-aventurança, em sua melhor tradução, ela está relacionada à salvação. Então, mais que felizes são aqueles que têm fome e sede de salvação. É que quando a minha vida terminar aqui, eu terei um encontro com Deus. E esse encontro será eterno. Meus amados, isso é questão de fé. E é onde eu quero te levar nessa mensagem. Enquanto continuamos vivos aqui, é lógico que nós não podemos parar de viver, jogar tudo aquilo que nós construímos até hoje pelos ares, pelo ralo. Precisamos continuar realizando nossas atividades, que são normais. Precisamos trabalhar, alguns precisam ainda continuar realizando seus estudos, comprando, vendendo, mas com o nosso foco centrado em buscarmos a salvação, a vida eterna com Deus. Todo ser humano tem dentro dele esse sentimento de eternidade. Ninguém é robô. Basta olharmos para todas as religiões no mundo. Sempre há uma busca por algo que não se compreende. Mas a Bíblia, ela nos revela o caminho da eternidade, que é a salvação. Até um ateu, por mais incrédulo que ele seja, na última hora de vida, ele pensa: será que tudo acaba por aqui? E nós sabemos que não. Então, ter fome e sede não está relacionado ao alimento, arroz, feijão, mas fome e sede em conhecermos e praticarmos a vontade de Deus, que é a sua justiça. A justiça está relacionada ao caráter de Deus, à moral de Deus, que é um Deus justo ao extremo. E são 3 qualidades que é repetida pelos santos, que ele é santo, santo e santo. E é esse caminho que nos leva a Deus, a santidade, buscarmos ter comunhão com Deus, buscarmos ser santos de Deus, diante de Deus, para alcançarmos a salvação. 2 passagens que nosso amado Jesus revela o que eu estou dizendo. Primeiro está em João, capítulo 51, que diz: Jesus disse que ele é o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. E segundo, em João capítulo 4, versículo 14, aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Confere comigo aí na sua Bíblia. Jesus é o alimento, é a água
que dá vida eterna. Enquanto o maná foi algo passageiro, que matou a fome daquelas pessoas no deserto e acabou, assim como a água que Moisés bateu na rocha e saciou a sede de todo o povo de Israel, hoje a Bíblia é o pão, é a água que conduz à salvação. Por isso, conhecê-la é muito importante. É na Bíblia que encontramos o mapa que Deus nos deixou que conduz ao céu. E Ele usou todos os meios, e o mais doloroso dele mesmo. Em Romanos capítulo 8, versículo 32 a 35 diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem nos condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Será angústia? Será perseguição? Será fome? Será nudez? Será perigo ou espada? Nada nos separará do amor de Cristo. Creia em Jesus Cristo. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, hoje é o melhor momento para você estar fazendo uma oração e dizer: Senhor, faça morada no meu coração, muda minha vida, pois a partir de hoje eu quero começar a me alimentar deste pão e beber da tua água. Abra o teu coração a Jesus, que você a partir de hoje tenha sede e fome e sinta o maior desejo de navegar entre as páginas da Bíblia e busque ser justo neste mundo cercado de injustiça. Não se misture com a podridão deste mundo, mas olhe para a cruz, para aquele que poderia ter levantado o maior império no mundo, mas antes preferiu a morte, para que eu e você tivéssemos vida eterna. Poderíamos ficar aqui falando horas, então acompanhe os estudos. Estaremos iniciando no próximo estudo a quinta bem-aventurança, e tem sido algo maravilhoso. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Um grande abraço a todos.